mais ousada, né? Entendi. Vamos prometer alguma coisa mais parruda, assim. E aí foi nessa que eu prometi o submarino. Caramba. Só que eu tava imaginando um submarino que ele tivesse um snorkel pra fora. O snorkel pra fora é pleonasmo, né? Todo o snorkel vai Tem ser que ser, né? pra Mas fora, mas tudo bem. ia ser Que tivesse tipo um negócio daquele... Como que chama? o periscópio. Periscópio, né? Só que fosse pra respirar, né? Certo. E fazer isso com um cano de 20 centímetros de diâmetro para que o próprio snorkel servisse de boia. E aí o submarino não afundava, ele ficaria para baixo d'água, mas com o snorkel para Certo. cima. Ficaria boiando, flutuando naquele ponto de equilíbrio ali. Legal. Isso, você ia chegar num ponto de equilíbrio que ele nunca ia afundar. E aí eu comecei a ler sobre submarino e descobri que isso não é um submarino. Isso seria um semi-submersível, que são os submarinos que a galera leva a droga. Isso daí, a maioria sim. não afunda. Entendi. Eles ficam com o... Porque o cara tem que saber onde tá pra pegar, né? E também o submarino que afunda é outra coisa. Ele é Certo. muito mais difícil de fazer. Porque ele afunda e ele pode ir pro fundo. E aí, se ele for pro fundo para valer, ele te esmaga. Você morre esmagado. E aí... Então ele tem que ter uma flutuabilidade, né? E você tem que controlar muito tudo bem a isso, flutuabilidade né? dele. E aí eu falei, não, agora a gente se meteu numa encrenca, porque a gente vai ter que fazer um submarino para valer aqui, né? Isso como que era com o público, cara? Você prometia e o público cobrava. Eu falei no vídeo lá, se esse vídeo chegar a 500 mil joinhas, eu faço o submarino. Ah, tá. Obrigado. Mas e o... E aí, o que eu achei? Mas os outros, como que era? Mas o que eu achei? Você prometia, mas os outros eram tranquilos. Os outros eu falava, o primeiro vídeo do ano é um barco. É um barco. O primeiro vídeo do ano, Legal. E aí a promessa foi, em 2018, eu falei, o vídeo de 2019 vai ser um submarino. Era pra ser 2019, Era né? pra ser o vídeo de 2019. Que maneiro. Aí, eu achava que 500 mil joinha ia demorar um ano pra chegar. Eu falei, nem vai ser Pô, mas 500 mil 2019. joinha, você... Não, que é isso? Mas é bastante, sabe? Não né? É difícil um vídeo pegar 15 mil joinha. E ainda mais em pouco tempo. Quando o vídeo fica lá muito tempo, ao longo tempo ele pega, mas não logo de cara, assim. Foi tipo 2 meses. 2 mil, a galera queria. Porque a galera queria... Era o desafio, né? Então, mas aí a gente foi descobrindo que não era tão simples, não. Que o submarino podia te matar fácil. Com essa questão de implodir. Certo. Porque, à primeira vista, qual que é o perigo do submarino, né? Pra quem nunca mexeu com isso. Vai achar que é perigo se você se sufocar, porque vai faltar ar. Ou que é o perigo de entrar água. Vou te falar que essas duas coisas são as mais fáceis. Primeiro que, por menor que ele seja, tem bastante ar dentro. Você não sufoca fácil. Você consegue respirar aquele ar por muito tempo. E entrar água é simples. Você vedou ele que nem uma geladeira com uma borracha ali, não entra água. Tanto que esses dois problemas a gente não teve nem de perto no submarino. Mas agora, implodir o submarino é fatal, Caramba. né? Você está ferrado. É muito fácil de implodir. E outra coisa difícil é de afundar. Porque no momento que você entra dentro de uma cápsula, que ela está cheia de ar, como que você faz esse negócio afundar? Você precisa de muito peso. E aí, no nosso submarino foi 450 quilos de chumbo. Isso aqui é, né? 450 quilos. E ficar levando esse negócio pra cima e pra baixo. Primeiro é o testando. preço do quilo do chumbo, pra começar. Caramba, é mesmo, Caríssimo. né, cara? É caro, né? É que eu vou vender tudo isso agora. Porque o chumbo não perde valor. Então, beleza. né? E, aliás, valorizou. Foi um ótimo investimento em chumbo, né? Nesses anos aí, né? Cara, só o quilo do chumbo foi... A gente comprou numa fábrica, né? Sim, porque vai comprar onde? Quilo de chumbo também, 450 quilos. Compramos lingote de chumbo da fábrica. E aí... Só que aí... Cara, a gente bolou o submarino. Primeira coisa que a gente pensou. Ele tem que ser o menor possível para levar o mínimo de lastro possível. Porque senão, como que a gente vai levar esse negócio da água? Se ele tiver 2 mil litros, ele vai ter 2 toneladas. Pelo menos. Então a gente pensou que tinha que ser pequenininho. E aí eu falei, não, mas vai ser muito claustrofóbico se for pequenininho. Então, eu e o Fernando, que é o físico que trabalha com a gente há muito tempo lá, a gente falou, não, vamos bolar uma planta do submarino para que encaixe perfeitamente no meu corpo. Tipo, você ia vestir ele. Eu vou como praticamente se fosse isso. vestir o submarino. Então o que a gente fez? Pegou 2 madeirites, colocou a 90 graus, eu sentei em cima dessa madeirite e a gente fez 2 projeções, uma no chão e uma na lateral. E aí, com base nessas projeções, a gente montou um mockup de papelão em volta da projeção. E era octogonal. Octogonal ou octagonal, né? Anyway. Octógono, né? Era um octógono, a base dele eram cavernas de octógono e ligadas entre si. E quando a gente terminou de montar, estudou, aí é legal montar em papelão isso, porque é fácil. Você monta com cola quente, então, não ficou legal isso aqui, corta, Corta, põe, coloca faz de outro outro e tal. A jeito e gente vai fez
vários estudos ali. Depois de uns 2 dias, a gente tinha um modelo que é esse aqui. É isso aqui. Aí eu entrava e saía do mocap de submarino. Pra ver se ficava essa confortável, maneira, se não tudo. ficava claustrofóbico e tal. E a gente conseguiu, deu uns 600 litros, mais ou menos, o volume dele. Começou a ficar viável. Começou a ficar viável. E aí tem que correr atrás de um monte de coisa. Não, tem que projetar isso em 3D, mas a gente não sabe projetar em 3D. Então, o Anderson, que é um amigo nosso lá, engenheiro, projetou em 3D. Certo. Aí, o que vai usar de lastro? E tudo isso eu ia conversando com o público. Meu, o que vocês acham que a gente tem que fazer? Porque até então, antes da gente desenhar, a gente não sabia nem de que material ia fazer. Certo. Tinha os moleques da Alemanha que tinham feito um submarino com banheira. Com uma banheira de aço. Real Life Guys é o nome do canal. Um submarino muito legal. E eles fizeram vários vídeos com esse submarino e tal. Só que tem um negócio. O máximo que eles tinham descido foi 9 metros. Fizeram um mergulho lindo. Aí, no final, eles resolveram descer o submarino mais que isso só para testar. O submarino implodiu com 11 metros. Caramba, eles chegaram no limite, então. Só que não tinha ninguém quando eles desceram, porque eles já desceram Entendi. querendo implodir. Isso quer dizer que os caras passaram a 2 metros da morte, tá ligado? Caramba, cara. Aí eu falei, não, mas nunca que eu vou fazer isso, sabe? Esse modelo de submarino é justamente o que não é pra fazer. Porque é muito legal o vídeo, só que, meu, é um submarino mortal. Que Você doideira, tá louco. né? Tá louco. Aí a gente tinha 3 opções. Fazer o submarino de aço, né? Que é o padrão da marinha e tal. Mas é muito difícil lidar com aço. A gente não tem know-how nenhum de aço. Não Dobrar, cortar. Como você vai e dobrar tudo? aço? Nossa É um Senhora. trabalho muito profissional, não dá pra fazer. E mesmo um serralheiro, não dá pra fazer, cara. Tem que ser Tem que ser um cara que manja, né? Tem que ser um cara que manja muito e não é qualquer oficina, né? Como você vai achar uma oficina que vai dobrar um tubo de aço e tal? Complicadíssimo. E caro também. Segunda opção, fazer de madeira. Os primeiros submarinos eram de madeira. Totalmente de madeira. Então faz de madeirona grossa e tal, veda tudo. E uma terceira opção, que é o que a gente acabou indo, era a fibra de vidro. Porque os barcos mais modernos são de fibra de vidro. Né? O lancha, iate e tal, é tudo de fibra de vidro. E os narcosubs também. Então eu falo, não, mas se os caras estão atravessando, vão da Colômbia até Como chama? os narcosub. Narcosub? É, que são os submarinos. Você foi até atrás disso. Ô, estudei pra caramba os narcosubs. Eram feitos de fibra também. Entendi. Aí a gente falou, não, vamos fazer de fibra, porque Caramba, os fibra... caras, se eles aplicassem, né, cara, esse conhecimento, né, pro bem, né? Nossa. Os caras fazem super... Mas é semi-submersível. Tem poucos... Entendi. Narcosub quase não tem submarino mesmo. Entendi. São esses barcos que afundam e fica com o biquinho pra fora. Porque se afundar, lascou. Aí é difícil. Como que você vai manter o motor a diesel funcionando debaixo d'água, entendeu? Isso aí já é coisa da marinha, não é coisa do traficante. Não dá pra fazer, não. E aí, decidimos pela fibra de vidro porque era um know-how que a gente poderia... Que é mais desenvolver. fácil de mexer com ela, moldar e tudo? Ah, não tem comparação com aço, né? Uma coisa que é mais caseira e o resultado é sensacional. Aí foi atrás da Redilize, que é a empresa que vende coisa de fibra de vidro. E aí fiz amizade com o Beto, que é um dos donos da Redilize, cara, sensacional e tal. Que legal. Acompanhou a gente o projeto inteirinho, assim. Isso é uma pergunta até queria fazer. Você buscou sempre parceria nesse... Pra fazer? Tem que fazer, porque não tem... No caso do submarino. Nos outros, você ia também? Não. Os outros estavam tranquilos, Não, outro né? tudo por conta. O submarino, muita coisa a gente fez por conta. Até essa parte do projeto, era eu e o Fernando lá bolando o submarino. Até que chegou a hora de botar a mão na massa mesmo, daí a gente teve que contratar alguém, aí chegou o Pena. Entendi. Porque construir mesmo é muitas horas de trabalho. Eu falei, se eu começar a construir isso, eu não faço mais vídeo. Né? Aí quem botou a mão na massa mesmo foi o Pena. Com esse projeto que a gente já tinha feito. E aí ele foi dando outras soluções de problemas que foram acontecendo. Mas o desenho do submarino, como ele ia funcionar, do que ele ia ser feito, estava tudo definido. Tudo num projeto já bem feitinho. E o muito legal que esse projeto é o que foi para a água, sabe? O projeto que legal, a gente fez lá no começo, ele praticamente não tem mudança. Ele é... Veio do comecinho veio do ali. comecinho desse estudo que a gente fez da projeção no madeirite ali. Olha só que maneiro, cara. E aí, a fibra de vidro, a gente fez essa parceria com a Redilize, porque, cara, não basta dar a fibra. Porque eles deram todo o epóxi, que é o caro, né? Que é essa resina, foi epóxi que não acaba mais. Mas
o legal é dar um know-how, né, cara? Você Claro. bater um telefone e fala, meu, tô tendo um problema aqui, qual que é a mistura certa que eu tenho que fazer? Essa mistura que eu tô fazendo tá esquentando demais, endurece antes do tempo e tal. Nossa, e aí, você meio cozinhou isso em casa? aí Em casa, cara? Não, mas o epóxi é feito pra isso. pra isso. Tá. Ele é feito pra isso. Você compra 2 galões ali que você mistura na proporção certa. Você tem um tempo pra trabalhar. No nosso caso, o epóxi que a gente usou eram uns 40 minutos. Você podia trabalhar com ele. Legal. E depois ele endurece e vira. Aí não consegue mais fazer nada. Ele vira. É muito semelhante ao Durepoxi, né? Aliás, Sei. o Durepoxi é a massa Vem epóxi. disso, né? Uhum. É. E é muito legal porque ele cola super bem, ele veda tudo que você quiser, ele não tem cheiro, porque a outra resina que você usa com fibra de vidro é a resina poliéster. E a Certo. resina poliéster, que é mais barata, Ela dá ela dá um cheiro que você não consegue entrar no submarino com aquele cheiro depois. Você vai ficar sufocar lá dentro. contaminado, né? Ia ficar um cheiro terrível. E ela não é tão boa pra água também. Ela Entendi. pode delaminar na água e tal. Ela é menos resistente pra água. A epóxi é uma resina mais parruda, mas é mais cara. A gente fez parceria com eles e rolou. Legal. E aí tem outras parcerias que a gente fez, porque não tem coisa que não dá pra você Claro. fazer sozinho. Tipo, acompanhar o pessoal do mergulho que acompanha a gente. Foi uma escola lá em Mercione, que é uma escola de mergulho aqui de São Paulo, que eles deram suporte pra gente durante um tempão, né? Pô, qual que é o perigo disso, né? Pra mergulhar e tal. Como que vai um mergulhador lá? Eu não entendo nada de mergulho. Agora eu fiz o curso de mergulho antes Você de fez mergulhar. aí, agora você tá Agora a gente tranquilo, entende né? um pouco mais. Lógico, não sou um Caramba, especialista. e lá na época da náutica, você nunca tinha feito, quando você foi naquele barco lá, você não fez curso de mergulho? Não fiz, então. E era engraçado, porque eu trabalhava na mesa que do lado tinha a revista Mergulho. Eu trabalhava na Náutica, cara. tinha a galera da revista Mergulho. Sei. Mas aí era a revista, eu conversava com os caras lá, tipo, eles tiravam foto subaquática e tal, mas eu nunca Mas você tinha vontade? Passava pela sua cabeça? tinha, ou nem? cara, mas eu sempre fui tão sem grana, sacane, que o mergulho é um esporte Caríssimo, caro, né? né, cara? É Não, caro. mas fala assim, fazer um curso com os caras, o dia que eles fossem, você Eu queria, mas não... não teve que esperar o submarino pra fazer. É, Que legal. E então eu sempre sonhei em mergulhar, tipo, era um sonho desde sempre. E achei sensacional. Quando eu fiz o curso, nossa, apaixonei também. É uma coisa que eu quero muito que minhas filhas cresçam logo pra gente fazer isso, sabe? Que juntos. legal. Mas aí eles deram todo esse suporte de, poxa, entender como é que o corpo se comporta debaixo d'água. Porque um dos perigos submarinos, um perigo mais leve, mas ainda assim um perigo trash, é que você, no nosso submarino, você tinha que mudar a pressão dentro da cabine para que o casco não sofresse muito. Você vai descendo, a pressão da água vai aumentando, você tem que aumentar a pressão dentro também. Porque Pra ir aí mantendo. Você vai manter ele. Você vai é igual igualando. foguete. É igual foguete, ali é a fumacinha que sai. Você tem que ir regulando pra manter. É, Senão ele. E pensando num avião, por exemplo, o avião despressuriza quando sobe, né? Porque se ele mantiver a pressão atmosférica, ele pode explodir. Claro. O submarino é a mesma coisa. Você tem que... O submarino que a gente construiu, o da Marinha não faz isso, não. O da Marinha tem casco para aguentar. Ele fica... chama de submarino pressão ambiente ou submarino 1 ATM. O da Marinha é 1 ATM. Você entrou dentro dele, a pressão a nível do mar normal, Vai ninguém embora, sente tá diferença nenhuma. sossegado. Só que ele tem um casco de aço que, pelo amor de Deus. O nosso não, tinha que pressurizar. Mas isso me dá muita tranquilidade, porque não vai implodir, não tem como a água destruir isso, mas eu vou igualando a pressão. Só que, cara, e o que isso causa no seu ouvido, sabe? O que isso causa no seu corpo? Porque no mergulho tem esse problema, conforme você vai descendo, você tem que ir compensando, né? Apertando ali pra... Pro Por pessoal... isso que no vídeo lá você fica fazendo, Eu né? fico apertando o nariz. Só para o pessoal ter uma ideia. O que acontece? Tem um canalzinho que liga a parte interna do ouvido com a parte externa. E isso liga na boca também, liga por dentro da boca. Só que o ar passa muito devagar ali. E esse canalzinho pode entupir e tal. O que acontece? Se você colocar uma pressão muito forte, é o seu tímpano que Regula. que faz ele é uma... Na verdade, tem uma parte do ouvido que tá para dentro e outra para fora. A Isso. parte de dentro, o ar entra pela boca mesmo. Isso. E a parte de fora é onde você cutuca lá Exato. na hora de limpar, que não deveria chegar até o tímpano. E o tímpano é uma membrana que fica entre esses dois. Se tiver uma diferença muito grande de pressão entre a parte de Estoura, dentro e né? a parte de fora, estoura e você perde a audição, cara. É trash. É trash mesmo. Então, por isso você fica ali compensando. Só que quando eu coloco pressão dentro da cabine, o risco que eu tenho de acontecer algum acidente existe, sabe? Então, o meu maior medo no submarino, no dia que a gente estreou o submarino, era esse. Porque eu enchia de pressão dentro da cabine, beleza, compensar é fácil. Né? Você vai apertando o nariz e compensa. Só que na hora que sobe, eu tinha medo de, na hora que eu abrisse a escotilha, ele dar um boom. Assim, Entendi. sabe? E aí dá aquele E aí estouro, dá né? uma diferença de pressão no ouvido. Saquei. Mas não deu.
Foi tranquilo essa parte aí, né? Foi. Mas a história do submarino é essa. Só que aí demorou tanto tempo, porque... Porque aí o que foi? Aí é um monte de problema que vai aparecendo, né? Aí no começo a Mari ia fazer tudo comigo. E ela ia descer no submarino também. Sabe? Ela ia entrar no submarino. Mas aí a Mari... Mas era pra 2, então? Não, era pra 1, mas a ideia era que ela também... Ela fizesse a experiência também. Entendi. Só que aí ela engravidou da Melissa. A Melissa nasceu. Cara, e aí quando nasce filho, a vida da gente vira de ponta cabeça, né? Eu já tinha Helena, mas aí nasceu a Melissa, aí tumultuou tudo. A gente lançou, acho que 2 livros do Manual do... Não, a gente lançou quase todos os livros do Manual do Mundo nesse período, porque foram 4 anos, É porque aí não pode parar todo o resto, Não pode parar. Né? A gente fez a pasta de dente de elefante gigante lá, o recorde mundial. Vamos falar disso aí também. Fez show do Manual do Mundo de 10 anos de... A gente fez um monte de coisa. Fez Bora Ver que não acaba mais. E o submarino lá na garagem. Então ele não podia ir muito rápido, sabe? E ele ficava na garagem da sua casa? Na garagem do manual. Entendi. E aí você passava por ele todo dia, dava uma olhada... E aí ele não ia, e tem umas questões... E chegou alguma hora que você pensou em desistir? Não. Não? Falou, nós vamos até o fim, cara. Compromisso com o público é compromisso com o público. Vai durar o tempo que for, mas vai sair. Prometeu, tá lá, tem que fazer agora. E aí, a gente sabia que ele ia sair uma hora. Só que tem umas coisas que é muito treta, né? Que vidro que você coloca lá na janela. Aí vamos lá numa empresa que lida com poliacrilato, não sei o quê. Entendi. Sabe? Mas, nossa... Aí ele estourou a frente dele, né? Explodiu o lastro. Quando a gente... O Pena foi fazer um teste lá de injetar pressão dentro do lastro pra ver se estava vazando e tal. Explodiu feio. Arrebentou toda a fibra. Nossa. Que é uma coisa que a gente tinha medo, né? De... Como é que a fibra se comporta quando ela arrebenta? É uma coisa que a gente não sabia ainda. E a gente descobriu ali e não é bonito, né? Na hora que você vê, você fala, nossa, entendi. Que treta. Aí teve que refazer. Teve que cortar um pedaço lá, refazer tudo de novo. Deu uma baita de um trampo. Mas tem o trampo de botar na água também. Porque depois ele ficou pronto já faz tempo. O submarino estava pronto fazia 1 ano, mais ou menos. Ah, é? Só que o que aconteceu? Quando a gente fez o teste na piscina, ele funcionou. Então, estava pronto. Era questão de botar no mar só. Certo. Só que isso foi dezembro de 2020. E aí a pandemia voltou pra trás, cara. Porque tava marcado. A gente marcou com o pessoal do mergulho tudo março. Tá? Testamos em dezembro, março, a gente bota na era água. março de 2021 que ia pra água. Era março agora desse ano. Só que março foi o pico da pandemia. Entendi. Né, tava tudo marcado, tava falando, não, vamos desmarcar. Começou. A pandemia deu uma atrasada também, porque aí você teve que reduzir o pessoal que te ajudava lá, né? A equipe. Teve uma maluquice ainda que a gente mudou de casa do Manual do Mundo. Então, eu lembro disso aí, vocês chegaram a mudar, né? Assim, a gente alugou a casa e planejou para mudar o estúdio em abril de 2020. Alugamos a casa em fevereiro. Estourou a pandemia em março de 2020. Ou seja, a gente pegou tudo, foi para Piedade e ficou sem sede do Manual do Mundo. Porque a casa antiga a gente tinha que entregar. A casa nova a gente já estava pagando aluguel, precisava mudar. Então o que a gente fez? Pagou um caminhão para ir lá tirar tudo e botar na outra casa. A gente nem viu isso acontecendo. Foi a Kátia que trabalha com a gente que acompanhou isso acontecendo, porque eu e a Mari a gente já estava em Piedade, gravando vídeo de lá e tal. Então foi tudo, painel, tudo que tem lá dentro foi para outra casa e ficou lá. Tipo, a gente foi uns 3 meses depois, só que o submarino não passava pela porta. Caramba. O submarino não tinha... Ele ficou na frente da casa um tempão. Ele ficou parado na frente da casa? A gente teve que trocar a porta para ele passar. E aí o pessoal passava, mas coberto, né? Lógico. Ficou coberto, ficou embaixo de uma lona lá. Ninguém sabia que era Ninguém sabia. Não sabiam não que era submarino? Não. Ele ficou para dentro do portão, mas o portão é vazado, né? Dá pra você ver. Você passava lá na frente e você vê. Mas aí a gente teve que mandar fazer uma outra porta. Uma porta lateral da casa, sabe? Que passa pelo lado, assim. Pro submarino mandar fazer uma outra porta no serralheiro, trocar, arrancar a porta que tinha. Serviço de pedreiro mesmo. Arrancar toda a porta, colocar outra no lugar pro submarino passar. Então, quer dizer... Tudo isso vai tempo, né? É muito tempo, é muita treta. Aí, sei lá, aí chega o submarino na garagem, lá no fundo, né? Como é que a gente vai subir o submarino? Aí toca comprar aquelas talhas, sabe? Sei. Nossa, é tudo muito complicado quando você vai lidar com o negócio. E para descer pra praia, né? Como é que se desce um negócio desse até 400 quilômetros? Aí vocês decidiram fazer lá em Angra. Foi em Paraty. A gente fez o curso de mergulho em Angra, né? Que a gente fez. E aí, no fim, quem decidiu foi o pessoal do mergulho. Porque a gente perguntou pra eles, eles que foram escolher o melhor lugar ali. Vocês que entendem, né? A gente não entende nada disso aqui. Onde que é bonito, que não seja muito fundo. Porque não pode ser um lugar que tenha muita irregularidade no fundo.
Porque a gente não queria que o submarino descesse muito, que é um risco de vida desgranhento, né? Então, vamos num lugar que... Ele é feito para quanto? A gente vocês pensou têm ideia ali? Pensou para 10. Para 10 metros. Para 10, porque no mergulho, 10 metros é uma profundidade que você pode descer e subir sem ter que ficar parando na volta. Para descompressão. Para ter não precisa ter descompressão. É o começo da tabela de mergulho lá é 10 metros. Então, beleza. Então, 10 metros é uma profundidade coisa de tranquila. segurança. É. Se tiver num lugar legal, vai ver os peixinhos, vai ver as coisas. Mesmo porque depois que eu fiz o curso de mergulho, eu descobri que abaixo de 10 metros também já não é... Entendi. Começa a ficar complicado, Começa a ficar complicado mesmo. Tem vida e tal, mas a vida... no curso mesmo, eu não desci abaixo de 10 metros em nenhum momento. A gente viu tudo lindo ali antes dos 10 metros. Pra que eu vou querer descer mais, né? Certo. A visibilidade também... Você tem que estar num lugar de visibilidade muito boa e tal. Enfim. Aí a piscina aqui foi em 10 também. A piscina foi aonde? Não, a piscina foi na Imersione, na escola de mergulho. Ah, tá. Não foi em 10. A piscina deles tem 5 metros. Ah, legal. E aí... Mas 5 metros já dá um... Já dá um negócio, viu, cara? Porque, cara, você ficar 5 metros, a pressão que a água faz em você ninguém imagina, bizarra. né, cara? A pressão, ela vem com tudo, É né? muito forte. E também você olha pra cima e, cara... É 5 metros, né? O teto tá lá longe, sabe? A superfície da água tá bem pra cima, não é qualquer coisa. Caramba. Então, e o teste na piscina pra mim foi mais tenso do que no mar. Ah, foi? Foi, porque na piscina a gente tinha que fazer uns testes lá. Se o submarino desce, se não vaza água, se ele consegue andar, se o cilindro de ar consegue me suprir, tudo isso. Mas tinha um teste que eu queria fazer, até o Pena não queria fazer, que era abandonar o submarino debaixo da piscina. Sair do submarino estando lá no fundo. Certo. Deu algum problema, preciso sair. Preciso sair. Por que ele não queria fazer esse teste? Porque entrando água na parte interna do submarino, poderia entrar água em um monte de lugar que a gente não queria que entrasse. Porque Entendi. por dentro ele não tá super vedado. Entra água na madeira, sabe? No compensado. Aí pode começar a apodrecer essas coisas, né? Apodrecer, dar fungo, descolar o compensado e tal. Mas eu falei, eu quero fazer esse teste porque eu quero ter segurança de que se isso acontecer, não pode ser a primeira vez que eu tô saindo do submarino. E como é que funciona? Quando você está lá embaixo, para você abrir a escotilha, você tem que igualar a pressão. Então, primeiro eu tenho que estar com a cabine pressurizada e aí eu tenho que abrir uma entrada de água para a água entrar e o ar ir saindo. Porque se eu abrir a escotilha só com ar dentro, vai dar uma cachoeira na minha cabeça. E aí é perigoso. Então, eu tive que ir lá embaixo, deixar a água entrar, a água foi subindo, 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 subindo. Quando a água estava no meu queixo... Fechou. Aí eu peguei o spare air, que é um cilindrinho de ar bem pequenininho, botei na boca, aí eu abro a escotilha, aí não dá uma cachoeira porque tem só uma camadinha de ar pequenininha. Aí já cai um pouquinho, daí que você sai. E aí você sai, né? E aí tinha umas preocupações, e aí por isso que é legal fazer o teste, né? Tinha umas preocupações que eu tinha que eu percebi que na hora não tinha nada a ver. Eu tinha uma preocupação de na hora de eu sair eu enroscar no submarino. Sim. Porque é muito difícil de sair, Claro. é apertado. Só que quando você tá na água, você meio que flutua. É como se fosse um astronauta. Então você não enrosca em nada, você sai facinho. Outra coisa, a escotilha é extremamente pesada. Pesa uns 20 quilos. Não é uma coisa fácil de se levantar quando tá em cima da sua cabeça. Numa situação Mas na água... Então, na água, ela boiava. Na hora que eu soltei a escotilha, ela foi embora. Ela foi embora. Então, eu fiquei muito mais tranquilo. Só que, cara, tem que ter uma vontade de ficar debaixo d'água, assim. Eu sempre gostei muito de água, mas quem não curte água nessa hora é trecheira total, né? Não, eu fiz